De volta com o programa Mulher.com para você que gosta de família, que gosta de artesanato, que gosta de amizade, porque aqui a gente tem uma amizade muito gostosa. E, claro, gosta, como eu, de comer coisas boas, feitas com carinho. É bom demais, né? Mas também, como boa mineira, eu gosto de uma prosa. E hoje nós vamos ter uma prosa aqui com uma família que a gente recebe com muito carinho, que é a família do Matheus. O papai Nelson, a mamãe Emiliana, que estão aqui, porque a estrela dessa entrevista é o Matheus. Acertei, Matheus? Você tem que olhar para ti. Se você olhar para lá, você não... Aí! Eu chamo Rita. E eu falei seu nome, mas eu quero ouvir você falar seu nome. Como você chama? Matheus Bittencourt Jureco Nogueira Teles. É Matheus Bittencourt. Posso chamar só de Matheus Bittencourt? É porque o resto eu não entendi, tá? Tem problema não, né? E agora, como chama seu papai? Nelson Nogueira Teles Filho. Teles Filho. É. E a mamãe, como a mamãe chama? Não sei. Como que a mamãe chama? Não sei, mãe. Pode ser só o primeiro nome da mamãe? Mamãe chama mamãe? Ah, mamãe chama mamãe. Então, mamãe Emiliana, obrigada por vocês terem vindo, Obrigado são pelo muito convite. bem-vindos. Principalmente porque nós estamos celebrando o Dia dos Pais. E quando a gente fala em pai, claro, o pai não é pai sozinho, porque o pai só é pai porque a mãe também está ali do lado ajudando a criar, a cuidar. Só que a presença do pai, ela é muito importante na vida de qualquer criança. Sim. A mãe cuida. A mãe dá mamar, a mãe não deixa faltar nada, dá um remedinho e vai ver a febre, fica preocupada. O pai tem outros afazeres. E hoje a gente quer justamente entender como a sua paternidade a partir do Matheus mudou você. Como que o Matheus trouxe para você uma paternidade que antes dele você nem sonhava que seria assim. O Matheus, ele trouxe o verdadeiro sentido da minha vida, na verdade, né? A gente às vezes se pergunta o que fazemos aqui. Eu tenho a certeza que eu estou aqui com esse propósito de cuidar do Matheus, de estar junto com ele, porque foi muito bom ter sido presenteado com a vida dele, né? A gente escolheu esse nome Matheus, não foi à toa, porque o significado é presente de Deus. E foi um presente de Deus na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, ser pai e mãe do Matheus. Olha, é presente de Deus, ser pai e mãe do Matheus foi um presente. Mas às vezes o presente vem com fita dourada e papel vermelho. Ou papel dourado e fita vermelha. Vem aquele presentão que a gente fala, nossa. E às vezes ele não vem embrulhado. Às vezes ele vem com problema. E a gente fala assim, não, é só consertar. E aí a gente vai brincar do mesmo jeito com aquele brinquedinho. A gente pensa assim como criança. Agora, como adulto, muitas vezes a gente passa por situações como pai e mãe, né, Emiliana? Que a gente não imagina. Para você, o Matheus é um presente. Mas o seu coração de mãe passou também aí uns perrengues. Maus bocados. Mas a fé e a confiança ajudou, porque você foi braço direito dele também, para ajudar a cuidar do Matheus. Sim. Foi quando o Matheus chegou, você foi a primeira a ver? Não, foi o Nelson. Foi o Nelson o primeiro a ver? Foi. Porque ela foi uma cesárea, né? E daí tinha o pano separando o rosto dela da cirurgia. E eu estava do lado de cá do pano, podendo ver a chegada do Matheus e depois levando ele para que ela pudesse vê-lo. Então você foi o primeiro? Foi o primeiro. Agora, vocês já tinham escolhido o nome do Matheus? Já tinham. Vocês já sabiam que, independente de como o Matheus viesse, já seria um presente de Deus? Sim, já sabíamos. Porque assim, a gente planejou muito a vinda do Matheus, né? Ele é fruto de uma FIV muito desejado e então a gente sonhou muito com esse momento. Apesar de tudo o que aconteceu durante a gestação, a descoberta da cardiopatia dele e tudo mais, a gente ainda assim conseguimos, de certa forma, levar essa gravidez da melhor maneira possível para que pudéssemos recebê-lo da melhor maneira possível, apesar da luta que ele teria pela frente, que não seria fácil. Então, vocês já souberam, durante a gestação,
é que ele tinha uma cardiopatia congênita. Sim. Como foi para você, como mãe, naquele momento, receber e não saber o que seria pela frente? Porque a mãe está com o bebê aqui. E como mãe foi para você esse momento? Foi bem difícil, assim, saber da gravidade da cardiopatia dele e não saber, né, como que seria. E hoje, graças a Deus, ele está aqui, bem com a gente. E para você, pai? Para mim foi um tanto quanto difícil também, porque eu tinha que, ao mesmo tempo que receber essa notícia, essa bomba que foi o diagnóstico tão grave, tinha que me manter de certa forma firme para poder passar uma tranquilidade para a Emiliana, que estava carregando o Matheus no ventre, né? Então, por pior que fossem as notícias, a gente tinha que tentar passar para ela uma certa tranquilidade para ela pudesse levar essa gestação até onde deveria levar. Né? Foi totalmente programada, com data para nascer, com um lugar certo para nascer, para que pudesse ter as melhores chances. E assim foi feito. Né? E graças a Deus, com a glória de Deus, ele conduziu tudo da melhor forma possível. Né? Tudo no tempo dele. O problema do Matheus é uma síndrome, está marcado aqui, síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Do lado esquerdo do coração? Simplificando assim, o Matheus ele tem meio coração. O lado esquerdo do coração dele, que é o lado que deveria bombear para algum... Para o corpo todo. O corpo todo não funciona, né? Ele nasceu hipoplásico, né? Diminuído. O ventrículo diminuído. Então, a gente teve que fazer, ao decorrer desses anos, várias cirurgias para que o lado direito do coração, o coração direito dele, fizesse todo o trabalho que o esquerdo não consegue fazer. Então, o lado direito trabalha por dois. Trabalha por dois, isso. Por isso que ele... de certa forma, limitado em relação a exercícios, né? Ele tem uma vida normal de criança, porém com os limites dele. Ele se cansa um pouco mais fácil, ele demonstra alguns sinais de o dedinho um pouquinho mais roxo, o lábio um pouquinho mais roxo, que a oxigenação dele é menor, né? Do que o normal. Vamos colocar de novo a foto, não deu tempo da gente ver. Estamos disponibilizando uma foto que vocês enviaram, ele no hospital. Uhum. Que cirurgia foi essa que ele passou e estava no hospital? Nesse momento da foto foi a última cirurgia, o temido Fontan. Temido e esperado, né? Eu ia falar, porque, assim, é uma cirurgia que teria que fazer. Teria que fazer. E desde quando ele nasceu, a gente não sabia como seria, né? Sabíamos que ele teria que fazer várias cirurgias, mas não sabíamos se ele passaria por todas. Então, com 2 dias, ele fez a primeira, 2 dias de vida, primeira cirurgia de peito aberto. Com 45 dias aproximadamente, fez a segunda. Depois, com 80 e poucos dias, fez a terceira. E assim, passamos quase que 8 meses consecutivos internados, morando no hospital em São Paulo. Quando a gente recebeu essa alta e começamos a viver a nossa vida aqui fora, apesar de algumas restrições, sabíamos que esse momento do Fontan chegaria. E por mais que a gente tentasse se preparar para ele, não foi fácil, porque quando levamos o Matheus em 2023, novembro de 2023, para fazer o Fontan, ele estava bem, né? Estava brincando, andando, falando, e a gente teve que submeter ele a mais uma cirurgia de peito aberto. E a gente se perguntava, será que precisa? Mas os médicos eram categóricos, ele precisa desse último procedimento, né? Faz parte de todo o processo da cardiopatia dele. E aí a gente confiou e fomos. Confiamos nos médicos, confiamos em Deus. E infelizmente para nós foi o pior momento da nossa vida, foi essa internação para esse último procedimento, porque ela se agravou, né? A gente teve algumas intercorrências durante o processo. A cirurgia foi ótima, né? Foi feita de forma perfeita, porém descobriu-se outras patologias durante o processo que agravaram a situação dele. O Matheus quase veio a óbito nessa última internação. Teve algumas paradas, uma delas que eu presenciei no meio da noite, então assim, foram momentos bem difíceis. Mas sempre com muita fé a gente tentava lidar com tudo isso. Com muita fé, com muita ajuda das pessoas, tanto financeira, como psicológica, como presencial, todos foram muito importantes para a gente, para que o resultado hoje fosse esse. O Matheus bem, aqui do nosso lado, podendo viver uma vida como ele merece. Matheus, e você é muito lindo, Matheus. Obrigado. Obrigado, ai, que lindo. E agora, é interessante a gente pensar que o Matheus não é a única criança no mundo que tem este problema, já detectado e identificado, inclusive, pela medicina, e fica como referência para os médicos, cardiologistas, enfim, pediatras, toda a equipe, porque tem uma equipe que cuida de um problema como esse,
principalmente na cirurgia. Vários médicos cuidando dele. Mas tem um detalhe, o Mateus tem um papai e uma mamãe de muita fé. Mateus está aqui hoje porque vocês também tiveram essa esperança e essa fé. Que mesmo com a temida Fontan, o Mateus sairia e sairia bem. Esta foi a última cirurgia ou ainda espera-se mais cirurgias conforme ele vai crescer? No processo da doença dele, essa seria a última. Essa seria a última. Mas a gente sabe que ele pode posteriormente precisar de um transplante cardíaco. Existe essa possibilidade ainda no decorrer do crescimento dele, né? Se o coração dele vai dar conta de sustentar esse corpo, né? Porque é meio coração que a gente está falando. Então ele tem ainda um problema de bronquite plástica, que é uma doença pulmonar, que é causada por causa desse meio coração não dar conta de fazer todo o trabalho dele, acaba criando esse outro problema. Isso que quase levou ele a óbito na recuperação do Fontan. Então, prevista para a cardiopatia, foram-se feitas todas as cirurgias. E a gente tem fé de que não vai precisar fazer mais nada. Né? Eu também tenho. Temos essa dúvida, a gente tinha fé que ele ia sair de lá, do hospital, e saiu, a gente tem essa fé de que o coraçãozinho dele vai... Essa foi a última. Essa foi a última. O coraçãozinho dele vai aguentar muito tempo. Muito. Agora, se você acha que esse foi o maior desafio que eles viveram com o Mateus, sim, pode até ter sido, mas outros desafios vêm junto, que são os planos de saúde, às vezes falta de apoio, às vezes uma necessidade de encontrar algo que não se consegue. Então, nós vamos saber mais desses detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. De olho aqui no chat do nosso programa ao vivo no YouTube, @programamulher.com. Se inscreva, participe conosco, porque quando você se inscreve no canal, ativa o sininho, você pode participar no chat, mandar boa tarde e ficar junto conosco, que é o caso aqui de uma pessoa muito especial. Quer ver? A Tatiana Sureto. Quem será que é a Tatiana Sureto? Ela colocou assim, que lindo estão. E ainda colocou assim, escuta a tia aqui falando, Mateus, gatinho da titia, lindão, ator maravilhoso, maravilhindo, acho que ela colocou aqui, da titia. Você conhece quem é Tatiana? Conhece? Quem que é a Tatiana? Quem que é? Minha irmã. Sua tia. Minha tia. A sua tia, eu não entendi o que ele falou antes. Minha irmã. Ah, sua irmã? É a irmã da mãe, né? É irmã da sua mãe. Ah, Tatiana, obrigada por ter colocado aqui o seu carinho, viu, querida? Deixa eu ver quem mais aqui. Bom, daqui a pouco eu leio mais recadinhos aqui. Obrigada, Maria Conceição, por estar conosco. E agora, o que nós vamos conversar foi a minha saída do bloco anterior. Porque muitos desafios acompanham uma família em que a criança precisa de cuidados médicos. E vocês viveram isso? Muito. Vivemos isso, experiências muito ruins em relação ao plano de saúde, porque assim, é um momento que você está tão preocupado com a saúde do seu filho que você, frágil, né? Você não deveria ter que se preocupar com outra coisa a não ser com isso. E, infelizmente, você tem que se preocupar em brigas judiciais com o plano de saúde para aprovações de internações, aprovações de exames, coisas essenciais para a melhora dele e às vezes você não tem cabeça para isso. Então é muito difícil essa questão burocrática, digamos assim, né? E assim, a gente não imagina, mas tem muitos pais que passam por que a gente passou, né? A partir do momento que você começa a viver essa realidade, você começa a conhecer mais pessoas e muitas pessoas passam por isso. Não é uma doença tão rara quanto a gente imagina, é algo muito mais comum do que a gente pode imaginar, sabe? Então todas as pessoas merecem apoio, precisam do apoio, principalmente judicial, na maioria das vezes, para poder lidar com o plano de saúde e com esse tipo de coisa. Então, no caso de vocês já sabiam na gestação que o Mateus tinha esse problema e que teria que ser cuidado. Por isso, um bom plano de saúde, que é o que a gente pensa, né? Um bom plano de saúde, conseguir todos os exames, as internações, as cirurgias, quer dizer, para a melhora da saúde dele. Então, vocês passaram esses problemas, tiveram que buscar ajuda
com um advogado. Sim, tivemos que buscar ajuda com advogados. A gente, quando foi internar em Milena para poder ter o Matheus, a gente não sabia se ia conseguir internar ainda, porque foi toda uma briga antes da internação, para você saber se ia conseguir internar naquele hospital, né? Porque assim, a gente procurou o que tinha de referência para que ele fosse tratado. Quisemos dar para ele as maiores chances que ele poderia ter. E ele conseguiu isso, graças a Deus nós conseguimos isso. Internamos no hospital referência no assunto. Ele foi tratado pelos médicos referência no assunto, mas assim, nada disso custou barato, nada disso custou barato não só na questão financeira, mas na questão também de brigar, sabe, de estar ali. A gente tem processos com o plano de saúde até hoje, estamos correndo com esses processos ainda, né? Devemos para alguns médicos, inclusive por conta do plano de saúde não ter pago, e então está tudo na mão do advogado brigando com isso para que isso seja resolvido, né? E acho que assim, não deveríamos, não só nós, mas qualquer pai de cardiopata ou de qualquer outra enfermidade não deveria passar por isso ou brigar por causa disso num momento tão delicado da vida do seu filho, principalmente. É um desgaste emocional, então por isso que falou, não sai barato, porque é um desgaste emocional, um desgaste financeiro também, porque aquilo que vocês não podem esperar a aprovação vocês têm que bancar. Temos que bancar, porque tivemos que bancar. É tempo. Está correndo contra o tempo. Só conseguimos bancar dele. Muitas coisas devido à ajuda de amigos, pessoas que nós nem conhecemos muitas vezes. Fizemos vaquinha solidária, recebemos muitas doações. Então, tipo assim, foi muita gente que nos ajudou. Muita gente que queria o bem-estar do Matheus e por isso que hoje ele é tão querido por Essa muita rede gente. de apoio, você falou de amigos, pessoas que não conheciam, fizeram vaquinha, o pessoal doou para ajudar a salvar a vida dele. Sim. Isso fez diferença para vocês? Muita diferença, muita diferença. Sem isso, o Matheus não teria feito os procedimentos que fez. Principalmente agora do Fontan, né? Porque o do Fontan foi onde a gente mais brigou financeiramente com o plano de saúde. Então a gente só conseguiu fazer por conta de uma vaquinha que o pessoal criou e conseguimos o dinheiro necessário para pagar os médicos. Senão, não faria. Não faria. Sem o pagamento, não faria. Infelizmente. Bom, estão brigando na justiça até hoje para esse rostinho lindo que vocês estavam olhando agora, ter vida, e uma vida normal, como qualquer outra criança. E eu estava conversando com os pais na hora do intervalo e eles disseram, o Matheus, até por recomendação médica, que ele teria uma vida normal. E é assim que vocês fazem com ele. É assim que nós tentamos fazer. Ele falou que gosta de jogar bola com você. Como isso? Mas um cardiopata pode jogar bola? Não pode. Pode jogar bola sim. Ele tem as limitações dele que ele mesmo conhece, né? Ele não tem o mesmo fôlego de uma criança da idade dele com o coração, digamos assim, normal, mas ele faz tudo que uma criança da idade dele deseja fazer, joga bola, se cansa um pouquinho mais rápido, mas dá aquela paradinha, descansa e volta a jogar bola de novo, anda de bicicleta, enfim, ele não deixa a desejar em nada nessa questão de viver, né? Ele lutou tanto no hospital, não foi para ter uma vida regrada aqui fora, foi para ter uma vida feliz aqui fora. E ele tem, com certeza. Onde a fé entra em tudo isso? A fé sempre esteve com a gente nesse momento, né? Eu acho assim, eu perdi minha mãe muito cedo, perdi meu pai também cedo e isso me questionei muitas vezes em relação à fé. Depois que o Matheus entrou na nossa vida, já na gestação, essa chave virou, né? Porque tudo que a gente viu que ele passou, não é possível se passar sem Deus no processo, né? Os médicos são bons, eles são ótimos, excelentes. Mas assim, teve um momento da vida do Matheus ali no final de 2023 que a médica falou pra gente, ele tem que sair desse ciclo vicioso que ele entrou de não ficar estável. Ele não conseguia se estabilizar nem mesmo para entrar na fila de transplante. Cogitou-se a possibilidade de um transplante, mas ele tinha que ficar melhor para poder ir para a lista. Então ele estava num ciclo vicioso de sangramentos e tudo mais, e a gente perdeu o chão mais uma vez. E muita oração, muito pedindo para Deus que mudasse isso. E com a graça de Deus, na véspera de Natal, Matheus parou de sangrar, voltou a melhorar, começou a ter uma recuperação. Isso foi fundamental. Aí foi o seu presente com papel vermelho e laço dourado. Ele é conhecido no hospital como Milagre de Natal. Ai, meu Deus, que lindo! Agora, quem ficou no hospital com ele? Os dois. Os dois ficaram? Nós dedicamos todo esse tempo a ele.
eu me afastei do trabalho, as pessoas que trabalhavam comigo, meus sócios, deram conta do recado em relação à empresa e para que eu pudesse me dedicar ao Matheus e à minha esposa, porque não dá para ficar sozinha com esse furacão que é esses meses no hospital com cardiopata, né? Algumas mães, infelizmente, têm que passar por isso, porque os pais não têm o privilégio que eu tive de poder me afastar do trabalho, mas é um fardo muito pesado para elas. Emiliana, para você como foi esse momento de ter que ficar no hospital, ali intercedendo pela vida dele, sem saber, porque vocês não tinham noção do futuro. E a presença do pai, a presença do marido, né, do companheiro, do amigo, ali do lado, vivendo o mesmo turbilhão de emoções. Foi muito importante, assim, ter, né, o Nelson do lado nesse período e até hoje, assim, porque, como ele disse, né, foi um turbilhão que nós passamos e estar sozinho acho que teria sido bem mais difícil, assim. Então, foi muito importante ter a presença do Nelson todo esse período. Que dica você daria para as mães para ajudarem os pais a serem mais pais, principalmente numa situação como a do Matheus? Você tem uma dica? O que a Emiliana tem dentro dela para ajudar outras mães? Eu acho que é ter fé, isso é muito importante, assim. Acreditar que a criança, eles são muito fortes. E os pais enxergarem, né, que às vezes fica pensando numa parte financeira, em parte de trabalho, mas de viver esse momento junto. Porque isso é importante, estar do lado e a criança, ela percebe isso, assim, é muito importante. A criança percebe. Todo o resto é possível de se recuperar. Sabe, a gente não pensou em nada mais a não ser tentar recuperar o Matheus. Porque todo o restante era possível de consertar um dia. Seja trabalho, seja financeiro, seja o que for. O que não era possível de adiar, de consertar depois, seria a perda dele. Então, nós nos dedicamos a isso, a estar com ele, a tentar passar essa energia para ele. Sabe, Matheus ficou desacordado por quanto tempo na última cirurgia? Na última cirurgia foram 60 dias aproximadamente em UTI, desacordado por mais de 30, né? Por mais de 30 dias. Mais de 30 dias dormindo, sedado lá, porque ele não voltava e assim, era como se você estivesse falando com alguém que não te respondia, mas ele sentia a nossa presença lá, a gente falava, a gente rezava do lado dele e eu acho que é isso, tem que estar presente nesse momento, tem que estar do lado da criança, tem que falar no ouvido da criança, porque ela sente tudo, eles são fantásticos. Matheus, quem é o seu herói? Meu pai. Eu não estou escutando. Fala bem alto. Meu pai. Que lindo! E você fez esse chapéu aqui, esse boné pro papai? Vou mostrar pra ela. Olha que lindo, gente! Olha isso! Você que desenhou? Gente, olha que lindo. Aí eu falei pro Nelson assim, Nelson, você vai ser obrigado a colocar esse boné, porque foi feito com tanto amor e carinho, né? Então, o papai é o seu herói. Olha aí, gente. Ó, ficou bonito, papai? Ficou bom? Ficou mais bonito? Top. Porque aí... Ó, Matheus. Oi. Ó, a tia Rita quer agradecer por você ter vindo aqui, contar a sua história junto com o papai e com a mamãe. E parabéns pelo papai e pela mamãe que você tem. Obrigada. E ó, saúde, hein? Amém. Tá bom? Amém, né? Muita saúde pra você. Amém. Obrigada. Ó, Obrigada. parabéns pelo Dia Obrigado. dos Pais. Obrigado. Deus abençoe você, Amém. abençoe Te Emiliana, abençoe. sua Amém. maternidade também. Mas hoje você aqui representando o chefe Naldo na cozinha, na brincadeira, na parte lúdica com os filhos, você falando da sua parte lúdica de brincadeira e presença com o Matheus, mas também mostrando que ser pai não é ir lá e pagar as contas do convênio, não é só trabalhar, mas é fazer um esforço a mais para estar junto e mostrar, mesmo desacordado, que você estava ali do lado dele, com a Emiliana também, os dois trazendo essa maternidade e paternidade pela vida do Matheus. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui, pelo espaço de a gente poder mostrar a história do Matheus, mostrar que ele
Assim como ele, tem muitas outras crianças que passam por isso e que merecem todo apoio por isso, porque não é fácil. Eu tenho certeza que hoje a gente tocou o coração de alguém. Então, quando você vê que alguém, uma família está fazendo uma vaquinha, e se você conhece alguém que conhece aquela família, entre em contato, fala, ajude, porque você viu como fez diferença na vida deles, porque o convênio estava bloqueando tudo e ele teve que tomar providências que estavam além da situação financeira, mas os amigos ajudaram e o Matheus está aqui. Glória a Deus. Obrigada, Matheus. Obrigada. Aí, palma pro papai. Êêê!